Bom, vamos para lá então, de volta. A Basília Rodrigues vai conversar com a gente. Basília, bom dia. Antes de a eleição propriamente dita começar, né, ou seja, de ela ser autorizada pela Justiça Eleitoral, porque o pessoal já está na rua faz tempo, né, só não pode formalizar o pedido de voto. Mas essa não era uma das preocupações principais, né, pelo menos não estava no radar. A gente já viu acontecer em uma situação aqui ou acolá, em uma ou outra eleição, mas com essa magnitude e tanto em empresas grandes, não é? Grandes produtores têxteis do sul do país, por exemplo, né, fazendo esse tipo de cobrança, até de ameaça aos seus funcionários, até donos de pequenos, médios negócios que são responsáveis por boa parte dos empregos gerados no país, né, em algumas fazendas também, o pessoal prometendo bônus se votar por esse e ameaçando com um corte caso votem naquele. É difícil controlar isso, né, Basília? Bom dia de novo. Bom dia, tudo bem? Colombo, Stephanie, todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil. O caso acabou virando notícia porque aumentou muito o número de situações do tipo. Olha, o último levantamento do Ministério Público do Trabalho, feito na sexta-feira passada, apontava 364 denúncias. Algumas dessas estão sob sigilo, a gente não consegue identificar quem foi o empregador ou o local exatamente onde aconteceu. Mas levando em consideração dessas 364 que é disposto, né, o que está aberto, desse total, a maior parte dos casos ocorreu em Minas Gerais, depois no Rio Grande do Sul e em terceiro lugar no Paraná. Estes empregadores, essas empresas estão recebendo, Colombo e Stephanie, notificações, são cartas do Ministério Público com a recomendação de que o fato de ser patrão, chefe de uma empresa, não lhe dá totais poderes sobre os direitos dos seus funcionários, sobre as liberdades individuais. Então, por exemplo, obrigar o funcionário a usar uniforme ou algum outro tipo de vestimenta sinalizando para um candidato está proibido. Ou dizer que este funcionário vai ganhar algum tipo de bonificação, prêmio, ou como diz aqui na notificação dos procuradores, uma dádiva, porque está beneficiando, defendendo algum candidato, dizer isso para o seu empregador, ou melhor, para o seu empregado, é crime. Tem também um outro aspecto, alguns patrões que chegam a atrapalhar, inibir o ato de votar dos seus funcionários e ameaçam descontar da folha de pagamento, descontar da folha de horas. Todas essas situações, sejam pelo incentivo forçado ou pela inibição do ato de votar do empregador para o empregado, estão aí na mira do Ministério Público Eleitoral. Então, como você bem colocou, isso já vinha acontecendo, mas não em um número tão significativo como agora. O bastidor que a gente tem, conversando com procuradores, auxiliares do Ministério Público do Trabalho, dá conta de que os casos vêm aumentando. Então, do primeiro para o segundo turno, de acordo com essa ação investigativa, houve mais situações. Então, primeiro a recomendação ali, tem uma nota técnica explicando o que não pode fazer. E depois, se houver a insistência, pode virar assim caso de justiça, né? Essas empresas serem processadas. É chocante, né? Eu não sei se vocês já viram esses vídeos. É uma coisa... É revoltante. É meio humilhante porque também, tudo que a pessoa tem ali é o emprego, né? O sustento dela, da família, e sofrer ameaças, assim. Mas que bom que pelo menos as denúncias estão aumentando, né, Basília? Pode ser o índice de um caminho. Eu só acho uma pena que, como tudo que envolve as eleições, esses crimes todos, né? A justiça age posteriormente. Não há, infelizmente, nada que possa ser feito além da punição exemplar para evitar novos casos, né? Porque... E o patrão se coloca ali numa posição, não é, de uma superioridade que não está representada na legislação, não é? Muito pelo contrário, o que há ali é uma troca, não é? Um empreendedor precisa de funcionários e paga um salário para aquele funcionário para ter aquela força de trabalho daquele profissional que ele considera qualificado para aquela atividade naquele momento, né? Mas infelizmente,
ainda tem muita gente, é a minoria, mas ainda tem muita gente que acha que por dar um emprego para alguém, vira dono da alma dessa pessoa, né? E especialmente de pessoas mais simples, que dependem mais daquele salário ali para pagar as contas do mês, especialmente também num ambiente ainda de muito desemprego, tem muita gente má que se utiliza desse tipo de posição para se sobrepor ao funcionário, inclusive do ponto de vista moral, né? Como quem diz assim, olha, eu sei o que é melhor em pra quem você deve votar. Vota nesse porque seu emprego está garantido. Se você votar no outro, aí, meu amigo, é rua. É uma coisa o baixa, empregado né? acaba sendo o lado frágil, né, dessa corda. Ainda mais porque as pessoas, naturalmente, elas querem estar no grupo, né, fazer parte dos movimentos, das campanhas de suas empresas, né, isso é algo muito natural. E no fim do mês, todo mundo tem boleto para pagar. Na medida que isso se coloca como uma obrigação, ou então fora, ou então rua, o empregado, né, fica na condição ali de fragilidade, exposto mesmo à ordem dos seus patrões e acaba tendo que cumprir. Quantas pessoas não são aí constrangidas, tendo que utilizar uma camiseta de um candidato, um bottom, fazer dancinhas, né, em tempos de redes sociais. Então, isso está na mira das investigações, né, tanto do Ministério Público do Trabalho, quanto do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral. Isso não é uma brincadeira, pode sim ser considerado, enquadrado como um crime.